Bom dia! Paz de Deus a todos. Vamos ficar de pé? É uma alegria imensa estarmos hoje na casa do Pai, amém? É um dia especial. Há dias do namorados, há dias da mãe, do pai, da avó, do avô, do tio, do cão e do gato. E há dias em que nós podemos estar todos juntos, aqui, a louvar ao Senhor, amém? E é tão bom estar aqui. E é tão bom olhar para vocês. Vamos louvar juntos, amém, igreja? Vamos adorar ao Senhor, vamos buscar a Deus nesta manhã. Vamos fazer festa. Deus é bom, Deus está aqui e Deus vai fazer grandes coisas neste lugar através de nós, amém? Então vamos cantar todos juntos. Bora! Bora lá! Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom para mim, para mim. E mesmo quando estou no meio da escuridão, eu proclamarei que tu és bom, na tribulação. Eu me lembrarei que tu és bom, com meu coração. Eu proclamarei que tu és bom, na tribulação. Eu me lembrarei que tu és bom, Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. Bora lá! Bora essas palmas, vamos louvar ao Senhor juntos, bora! Não posso acreditar. Aleluia! Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom para mim, para mim. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom para mim, para mim. É assim, está bom, mas podia ser melhor. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Então vamos fazer aqui o exercício. Vamos fazer todos juntos, está bem? Nós dizemos a parte do cantarei e
vocês dizem, porque tu és, dançarei porque, gritarei porque tu és bom para. Então vamos lá, pode ser? Todos juntos, mas eu quero ouvir toda a gente a cantar, está bem? Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom. Vá lá outra vez. Vamos fazer festa ao Senhor, aleluia! Todo o louvor e toda a honra para Ele, aleluia! Outra vez, bora lá! Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom para mim, cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom para mim, Amém. É tão bom ouvir-vos. Sério, se vocês estivessem aqui em cima e vissem, é muito bom olhar para vocês e cantar com vocês e louvar ao Senhor juntos. É tão bom. E agora, que já estamos bem transpirados, não é? Chegou a parte que a gente mais gosta. Aquele abracinho, aquele beijinho, aquele... Ai, gosto tanto de te ver. É ou não é? Então vamos lá e sintam-se livres. Amém. You're everything I long for, everything I need, everything and even more. Everything I see, you're more than enough for me. Here and now is more than ever. Need you in my life more than oxygen. I know now this is forever. You're everything I long for. Here and now is more than ever. Need you in my life more than oxygen. I know now this is forever. You're everything I long for. Here and now is more than ever. Need you in my life more than oxygen. I know now this is forever. You're everything I long for. Here and now is more than ever. Need you in my life more than oxygen. I know now this is forever. You're everything I long for.
terminar a louvar ao Senhor, amém? Descansarei em tua provisão. Cantamos ao Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, sei que tens o melhor para mim. A tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar.
nesta manhã, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, Senhor. A minha vida eu entrego, Senhor, nas tuas mãos. Como barro eu me entrego. Trabalha, Senhor, nas nossas vidas conforme a tua vontade e o teu querer. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia que Ele tem o melhor para ti. Deleita-te no tempo de espera. Descansa. Jesus, entrega a tua vida ao Senhor nesta manhã. Entrega tudo. Sei que tens o melhor para mim, a tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar. Outra vez. Sei que tens o melhor para mim, a tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar em ti. Não posso ir ao meu passado, não controlo o que amanhã trará, mas eu sei, estás ao meu lado. Tua presença comigo sempre está. Sou ninguém fora de ti. Quero encontrar-te outra vez. Tudo que eu quero é quem tu és. Quero encontrar-te outra vez. Ao andar mesmo no vale, teu
outra vez. Não sou ninguém, não sou ninguém fora de ti. Quero encontrar-te outra vez. Tudo o que eu quero nesta manhã em condição tu vieste, mas eu sei que tu podes ter este encontro. Ó Espírito Santo, nós não somos ninguém sem ti, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Sararabaia, Sandarerobacoia, Jesus. Consegues sentir o mover de Deus nesta manhã? Deus está a começar algo novo, aleluia! Sararabaia, Sandarerobacoia, Jesus. Santo Espírito, Deus fala
fala a cada um nesta manhã. Toca-nos, Senhor. Restaura, Senhor. Jesus. Deus está aqui, Ele quer derramar o seu Espírito neste lugar, Senhor. Tem um encontro com o Senhor nesta manhã. Abre o teu coração, não sejas duro. Abre o teu coração e deixa-o entrar. E deixa-o tomar conta daquilo que tu não és capaz. Não contendas mais com o Senhor. Não lutes mais contra o Senhor. Deixa-o entrar. Deixa-o ser a tua força. Aleluia. Santo Espírito. Obrigada, Senhor. Em nenhum momento irei ser deixado. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Vem, Santo Espírito, fica ao meu lado. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Então, uma vez mais. Em nenhum momento irei ser deixado. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Vem, Santo Espírito, fica ao meu lado. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Em nenhum momento irei ser deixado. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Vem, Santo Espírito, fica ao meu lado. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. A ti toda a glória, Senhor. A ti toda a glória. Jesus. Não sou. Não sou ninguém fora de ti. Quero encontrar-te outra vez. Tudo que eu quero é quem tu
quem tu és, quero encontrar-te outra vez. Será que podemos aplaudir ao Senhor? Aleluia! E dizemos obrigada, Senhor, que Tu és conosco. Aleluia! Pastor Luís. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Deus é incrível, amém? Deus é de facto maravilhoso e a sua presença é maravilhosa, amém? Os irmãos, façam o favor de abrir comigo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Eu hoje gostava de falar de algo relativamente simples, mas por vezes temos tendência a esquecer. Nós temos tendência a esquecer a razão pela qual nós fomos criados. Nós temos a tendência a esquecer qual é o propósito que deve reger a nossa vida. E a razão pela qual nós devemos viver não é assim tanto como a sociedade diz que é para sermos felizes, mas o nosso propósito é bem maior do que a expressão e o termo felicidade. E eu gostava então que os irmãos abrissem comigo no primeiro livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Já vamos ler alguns versículos mais, mas deixem-nos dizer isto. Todos nós sabemos que, como seres humanos, pelo menos presumo que a maior parte de nós, aqueles que estamos aqui, que já temos relacionamento com Deus, já vimos e frequentamos a igreja, que já lemos e já ouvimos sobre esta passagem centenas e centenas de vezes. E nós sabemos que aquilo que nos distingue dos outros seres é, de facto, quando Deus chega à criação do homem, há algo que muda radicalmente. É que Deus, Ele opera e Ele cria pela sua própria palavra. A sua palavra é criadora. Diz que no princípio criou Deus os céus. Então Ele criou e depois ordena toda aquela criação que estava no caos. E Ele ordena pela sua palavra. E Ele cria os seres, mas quando chega a Adão, há uma diferença radical, diria mesmo abismal, relativamente a todas as outras criações. É que Deus, os adjetivos que utiliza relativamente à criação do homem é: vamos fazer o homem segundo a nossa e segundo a nossa. Então nós somos a única criação que é segundo a imagem e semelhança do Cria. E isto é bom que entendamos. Sabem que um dos sinais que as coisas estão muito erradas na humanidade é quando a humanidade aprecia mais a criação que não ela. Vou explicar. Mais fácil com exemplos. Os irmãos sabem aquelas pessoas que dizem assim: quanto mais conheço os humanos, mais eu gosto dos cães. Sabem que isto é de uma heresia terrível. E há crentes que dizem isto. Sabem porquê? Porque nós esquecemos que apesar de todo o pecado... Obrigado, irmão. Já tinha ali uma, esqueci-me. Assim fico com duas. Fica para casa. Obrigado. Os irmãos sabem que quem criou o ser humano foi Deus. Sabem disso? Então nós somos uma criação de tal forma importante que há 2000 anos atrás Deus entregou o seu Filho, que morreu na cruz, por causa da humanidade. Não é por causa do bem que nós somos, nem por causa do bem que nós fazemos, mas é por causa da importância que Deus dá à sua criação. E sempre que nós professamos, e desculpa, eu sei que isto não está na moda, mas vocês têm um pastor que não está na moda, é a vida. Agora é assim, têm que levar comigo. Irmãos, gosto mais dos cães do que das pessoas. Eu não gosto. Gosto muito, eu tenho um cão.
E às vezes ponho-me a pensar que mais valia não ter tido o cão, que ele dá-me trabalho. Mas gosto do cão. Mas, irmãos, dizer isto com toda a honestidade. Se houvesse um incêndio e tivesse o meu cão a uma pessoa que eu nem conhecia, ou se calhar até o meu inimigo, eu garanto-vos que eu não ia buscar o meu cão. Sabem porquê? Não é porque eu sou muito bom, mas é porque eu sei o valor que Deus dá à vida humana. E a vida humana é a única vida criada à imagem e semelhança do Criador. E isto traz em nós uma responsabilidade. Porque hoje eu quero falar que o propósito da nossa vida é viver de acordo com a imagem e semelhança que Deus colocou em nós. A imagem e semelhança é uma impressão de Deus em cada ser humano. Claro que alguns de nós, por causa da inclinação que temos para o pecado, por causa mesmo do fruto do pecado, e já lá vamos, nós perdemos grande parte desta imagem e semelhança. Mas ainda assim, ela não foi anulada. E mais diria adiantando, é que esta imagem e semelhança depois é restaurada em Jesus Cristo. Agora vejam, Deus diz, olha, façamos o homem. E faz o homem. E dá-lhe uma missão, a missão de dominar sobre toda a criação. Versículo 27, que é basicamente o resumo, 27 e 28, são o resumo daquilo que tem a ver com a criação e com o propósito com que Deus criou o homem. Diz, e criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os... Sabem que esta bênção tem a ver exatamente com a expressão da imagem. Aquilo que Deus está a dizer é, o versículo significa, Deus criou, obviamente é fácil, criou-o com uma identidade distinta de todo o resto da criação, porque criou-o à sua imagem, a imagem de Deus o criou, depois há aqui a distinção entre macho e fêmea, e nos tempos que correm atualmente isto é muito importante, Deus criou macho e fêmea, está bem? É macho e fêmea. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou. Mas a grande bênção que está aqui é a bênção de o ser humano ter sido criado à imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus. E agora vejam, e Deus lhes disse, e de repente dá-lhes a primeira comissão que nós temos. Nós entendemos às vezes que as comissões é apenas a comissão do Novo Testamento, mas a verdade é que o Novo Testamento é simplesmente o cumprimento de todas as coisas que vão acontecendo e que vão sendo profetizadas ao longo da história do Velho Testamento. E acontece que a primeira grande comissão relativamente ao ser humano aparece aqui logo neste versículo 28. Diz que depois de os abençoar, disse-lhes, frutificai e multipliquem, enchei, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Agora vejam, a primeira grande comissão que Deus dá a Adão, ao homem, é que ele domine, mas antes ainda de dominar, é frutificar e multiplicar. Entendam o seguinte, Gênesis é um livro diferente de todos os outros, porque não tem a ver com uma narração histórica, não há uma narrativa histórica. Moisés não está preocupado em apresentar a história totalmente como ela se desenrolou. Ele está a apresentar também não apenas teologia, ele está a apresentar o relato da criação, e para que nós compreendamos, porque aqui fala de macho e fêmea, mas depois se os irmãos repararem, vai falar como é que Deus criou a mulher. Mas aqui, neste versículo, aquilo que Moisés está a apresentar é basicamente as linhas e traços gerais da criação. E depois ele vai dando pormenores de como é que a criação ocorreu, como é que a criação aconteceu. Mas ele aqui está a especificar qual é o propósito. O propósito pelo qual o homem foi criado é, em primeiro lugar, porque ele tem a imagem divina e, a seguir, ele tem que frutificar e multiplicar. E se os irmãos repararem naquilo que é a comissão no Novo Testamento, que é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda, é exatamente a mesma comissão. Claro que nós entendemos aqui que esta comissão tem a ver com descendência física, com crescer, ter filhos, ter muitos filhos, mas não só. E passo a explicar. O que é que significa sermos feitos à imagem de Deus, meus irmãos? Nós entendemos. Bem, olhando para nós e para o resto da criação, de facto, há distinções enormes. Olha, uma delas é, pelo menos, o sentido moral que nós temos. Alguns de nós anulamos este sentido, é verdade. Mas todos nós temos uma bitola moral.
Todos nós temos uma bússola. Todos nós sabemos o que é o certo e errado, independentemente da sociedade onde estivermos inseridos, nem que seja a tribo mais remota, não precisam de estudar antropologia, mas se os irmãos gostam daqueles documentários do Discovery, do National Geographic, e se os irmãos repararem que às vezes eles encontram lá aquelas tribos e tentam analisar aquelas tribos, há um sentido moral na tribo. Eles sabem o que é o certo e sabem o que é o errado. Não de acordo com a cultura, não de acordo com aquilo que a sociedade lhes está a impor, mas aquilo que lhes é, e Paulo fala acerca disto, naturalmente revelado pela própria criação. Isto tem a ver com a impressão divina, com a imagem. Mas neste versículo, aquilo que eu quero falar, não tem a ver só com as coisas que nos fazem especiais. Porque nós todos gostamos de ser especiais. Nós gostamos de ser especiais e é verdade que o ser humano é especial, mas nós somos especiais não em nós mesmos, mas por causa daquilo que Deus fez, e operou em nós mesmos. Agora vejam, a imagem de Deus não tem a ver apenas com as bênçãos que tu e eu obtemos, mas tem acima de tudo a ver com uma responsabilidade. A imagem de Deus e aquilo que eu gostava de partilhar convosco tem a ver com o aspecto funcional da imagem do Senhor. Porque vejam, diz que Deus abençoou com a imagem e depois dá-lhes uma missão. E aquilo que está aí, se nós encandearmos bem as coisas e percebermos que há aqui, dentro do contexto, há aqui uma linha condutora, e a linha condutora basicamente é esta. Deus criou o ser humano para uma função. Esta função é frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitá-la e dominá-la. Mas o Adão não conseguia fazer isto, a não ser que tivesse alguma coisa especial. E aquilo que ele tem de especial é a imagem de Deus. Ele tem a imagem, significa que ele tem as características que Deus imprimiu nele, mas porque ele tem as características, ele também tem a responsabilidade de adequar as características que Deus lhe deu à missão também que Deus lhe deu. E nós, por vezes, esquecemos disto. Nós sabemos que somos feitos à imagem de Deus, sabemos toda a teoria, toda a teologia, toda a filosofia por detrás das questões, mas esquecemos, pelo facto de eu e você termos a imagem de Deus, nós temos uma responsabilidade imensa. É que a verdade é que nenhum de nós sabe quantos anos tem nesta vida, mas ainda que não saibamos quantos anos temos, não importa, porque a responsabilidade é contínua. Você é chamado para representar Deus na terra. E passo a explicar. A imagem e o contexto é o do Médio Oriente, quando isto foi escrito. E quando nós utilizamos e analisamos a expressão imagem no hebraico, mas também no seu contexto da cultura do Médio Oriente da altura, nós entendemos que a imagem é uma coisa muito simples. Irmãos, vou-vos dar o seguinte exemplo. Os irmãos não se choquem, mas isto é importante. A imagem não é Deus, certo? Você está cá? Só para saber se não foi o arrebatamento. Vocês estão cá. A imagem não é Deus. Quando um rei construía ou mandava construir uma imagem de si e colocava numa determinada cidade, o rei não estava naquela cidade, mas estava lá a imagem do... Mas essa imagem não era o rei, mas representava o... Aquela imagem tinha um intuito de colocar nos súbditos a ideia, e não só a ideia, o temor, de que apesar do rei não estar lá, estava lá a sua autoridade, a sua bênção, o seu julgamento. Quando você... Por exemplo, isto é um dos argumentos que muitos católicos utilizam. Eles dizem que não adoram imagens. Eles veneram. Porque a imagem nem sequer é santa. Mas a imagem é a representação da... Quando eu digo santa, os irmãos entendem, não é? Quando Deus cria a imagem e o homem, há o propósito dele frutificar e multiplicar-se. Agora vamos ver. Aqui ainda não há pecado. Mas a ideia é clara. A ideia é, Adão, tu vais te multiplicar, tu vais crescer. A ideia é, não fiques apenas confinado a este jardim, tu vais avançar, tu vais suscitar e dominar. E a ideia e o plano original é muito semelhante àquilo que é o propósito da igreja. E é fácil de entender e provar. Vejam, a ideia é, se eu sou representante e tenho a imagem de Deus, eu tenho características que Deus imprimiu em mim. Então, à medida que eu vou crescendo, eu vou criando outras imagens que representam a Deus. Quando a terra ficasse totalmente preenchida, sem pecado, aquilo que nós tínhamos era uma quantidade de gente, a multidão total do mundo, todos feitos à imagem e semelhança de Deus, representando a Deus. A ideia é, onde tu estivesses e onde tu estiveres, está Deus. Tu não és Deus, mas tu tens a marca de Deus em ti. Este era o propósito.
O propósito não tem a ver com sermos felizes, com nos sentirmos realizados, com as nossas ideias, com as nossas estratégias, mas tem a ver única e exclusivamente com cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados. E o propósito para o qual nós fomos criados é para adorarmos o Criador, mas para sermos os seus representantes, no sentido de que onde tu estás, aí está o reino de Deus. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aqui está o aspecto funcional da imagem. A ideia de que a imagem de Deus não é apenas uma bênção e um benefício, traz também uma responsabilidade. Todos nós gostamos das bênçãos, já repetindo-me, todos nós gostamos das bênçãos. Poucos de nós estamos disponíveis a pagar o preço para receber a bênção. E pagar o preço de receber a bênção é obedecer ao propósito e à missão que Deus tem para a vida de cada um de nós. Capítulo 2, versículo 16 e 17. Só aqui também um pormenor. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta é a ordenação que Deus dá a Adão. Este é o mandamento que Deus dá. Deus capacita-nos, mas Deus não nos deixa no escuro. Deus sempre nos vai dar indicações de como vamos poder cumprir o seu propósito. Irmãos, o propósito de Deus para a nossa vida é sempre muito mais complexo, muito mais elevado do que aquilo que nós conseguimos alcançar pelas nossas próprias forças. É sempre, única e exclusivamente por causa de Deus que nós cumprimos a missão que Ele nos dá. Irmãos, percebes isto? Deus não nos escolhe porque nós somos muito capacitados. Deus não nos escolhe porque nós somos muito bons. Deus não nos escolhe porque nós temos grandes atributos, grandes características e qualidades. Mas Deus utiliza todas estas coisas, mas não é por isso que Ele nos escolhe. Ele escolhe-nos simplesmente porque Ele é misericordioso. Porque Ele não precisa de nós para nada dizer isto. Deus não precisava de nos criar. Há muita gente que acha que Deus criou-nos porque se sentia muito sozinho. Deus é completo em si mesmo, feliz em si mesmo, perfeito em si mesmo. Quem é perfeito não se sente só. Ele é perfeito em si mesmo. Ele criou-nos por amor, mas é um amor incompreensível e inalcançável às nossas mentes humanas. Porque tendo um Criador que sabe tudo aquilo que vai acontecer, porque Ele é presciente, Ele tem todo o conhecimento ainda antes das coisas acontecerem, Ele sabe aquilo que vai acontecer. Deus, desde a eternidade, sabe aquilo que ia acontecer. E ainda assim decidiu escolher a ti e a mim, criar-te a ti e a mim. Não pelo amor que nós lhe daríamos, mas pelo amor que Ele nos tem. E Deus dá uma indicação. Adão, olha, tu não vais ficar às escuras. Eu vou-te dar mandamento. Eu vou-te dar orientações. Tu já sabes que tu tens que sujeitar a terra, tens que te fortificar, tens que dar fruto, a ideia é esta, tens que multiplicar este fruto, não só por ti, mas por todas as outras gerações que vão aparecer e que vão vir depois de ti. Mas olha, há mandamentos, há coisas que tu não podes fazer. Há coisas que tu não podes quebrar. Tens tens a liberdade de fazer quase tudo. Mas isto não tocas. Ou isto não fazes. Isto é os mandamentos, do ponto de vista positivo e do ponto de vista negativo. É a abrangência, positiva ou negativa. Positivo no sentido daquilo que podemos fazer, negativo dos impedimentos que Deus tinha para eles. Isto não era apenas Deus a colocar a tentação, irmãos. Não tinha a ver com isto. Tinha a ver com os resultados do que é que aconteceria se Adão e Eva de facto caíssem na tentação. E todos nós conhecemos o que é que aconteceu. Mas aqui está. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda a árvore do jardim comerás livremente. Toda a árvore podes comer livremente. Exceto da árvore da ciência e do mal. Do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Irmãos, tomem atenção, nós vamos voltar a este versículo, mas vejam, Deus está a ser claro, sim ou não? É fácil todos nós compreendermos, não precisamos ter grandes cursos, não precisamos ter um doutoramento para entender este versículo, certo? Todos nós, qualquer criança consegue perceber o que é que se está aqui a dizer. Agora veja o que é que acontece. Capítulo 3, versículo 1. Estamos a falar acerca da imagem de Deus e como é que a imagem de Deus foi corrompida, mas ainda assim dizer-vos que a imagem de Deus em nós foi corrompida, mas o propósito de Deus para a nossa vida nunca foi corrompido. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Os irmãos já perceberam como é que o diabo funciona? O Senhor tinha dito:
toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas lembram-se ainda? Olha como é que a serpente coloca as coisas. É assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não... Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como? Sabendo o bem e o... Irmãos, Adão e Eva eram feitos à imagem de quem? E vejam como é que ela é tentada. Se tu comes, vais ser como? Então, mas ela não era feita à imagem de Deus. Ela já não era num certo sentido como Deus. Mas vejam em que é que nós somos tentados. Às vezes, irmãos, por isso é que a Bíblia diz, olha, quem está em pé, cuide que não caia. Porque a ideia é, tu podes ser tentado até naquilo em que tu achas que és muito forte. Pode demorar tempo. Mas se não cuidarmos da nossa vida, nós vamos cair. E caímos sempre. A não ser que o Espírito domine na nossa vida. Agora veja o que é que acontece. Nós não sabemos quanto tempo passou. Nós também somos rápidos a incriminar os outros. Às vezes pomos a pensar, isto, Adão e Eva lixaram-nos todos e agora estamos aqui a passar as passas do Algarve por causa deles. Mas não é, irmãos. Nós não sabemos quantas gerações passaram, nós não sabemos quanto tempo passou, não sabemos quantos anos passaram, quantas vezes é que eles olharam, até aquilo se tornar apetitoso. Não sabemos. Durante quanto tempo eles foram fiéis, a Bíblia não nos dá esses dados. O que nós sabemos é que a determinada altura, a serpente entrou, e é aqui que eu gostava de chamar a atenção. Os irmãos lembram-se que uma das missões que Deus tinha dado a Adão era sujeitar toda a criação. Esta sujeição, dizemos que a sujeição, sujeitar e dominar implica realeza. A sujeição e a dominação é aquilo que Deus faz quando ordena o caos. Falámos do Gênesis capítulo 1. Quando Deus criou o céu quando Deus criou os céus e tudo aquilo que existe, nós percebemos que havia um caos e Deus ordena o caos pela palavra e Ele sujeita todos os elementos, porque este é o seu princípio de poder, mas isto mostra a sua divindade. Quando Deus coloca a imagem e semelhança em Adão, não é que Adão tivesse que ser rei, mas a ideia aponta exatamente para aquilo que vai acontecer também ao longo do Velho Testamento e depois no Novo, que é a ideia da realeza. O rei é aquele que tem poder de sujeitar e dominar. O que é interessante também é que nós percebemos pelas funções, nós estivemos a ler, pelas funções que Deus dá a Adão, ele tinha também a capacidade, mas também a obrigação de sujeitar a criação, isto é, dominar a criação, dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. A serpente é o quê? O que é interessante é isto, onde é que eu quero... Os irmãos tentem acompanhar-me, se faz favor. Quando Adão está no jardim, Deus disse que ele um dia não ia estar apenas no jardim, porque o plano não tinha a ver apenas com o... Mas ele tinha que cuidar do jardim. A quem é que incumbia a função de sujeitar a criação? Isto não foi falado com ele? Então, quando a serpente entra, era Adão que tinha que a sujeitar. Mas não é isto que acontece. E esta função de ele proteger o jardim, cuidar do jardim, apontava para a ideia de sacerdócio que vinha mais à frente. Do ponto de vista teológico, Adão incumbia em si, ou tinha em si, a ideia da realeza, o aspecto real, mas depois também o aspecto sacerdotal na ideia dele ter que cuidar das coisas. Era ele que cuidava do jardim. Era ele que dava o nome aos animais. Era ele que cuidava das plantas. Era ele que tinha a ideia de cuidar do sítio onde a presença de Deus estava. E de repente entra a serpente e nós não vemos a menção de onde é que Adão estava. Falhou aqui qualquer coisa. Porque de repente entra uma criatura e não é colocada no seu lugar. Alguma coisa aconteceu, e claro, agora teríamos de fazer conjecturas, não é esse o propósito, mas alguma coisa aconteceu, e nós temos que entender isto, é que o pecado, depois que consumou-se, foi aqui após a comer lá o fruto proibido, mas começa a haver aqui indícios, e tem a ver com a tentação, de que as coisas estão prestes a mudar. Porque há aqui sintomas de que os propósitos de Deus e aquilo que Deus tinha falado e aquilo que Deus estava a mandar já não estava a ser cumprido na sua plenitude, ainda antes da consumação do pecado. E isto acontece na nossa vida. Muitas das vezes nós não caímos de um dia para o outro, nós lembramos do dia em que caímos, mas isto passa por um processo.
é um processo e há sinais e há funções e há coisas que nós vamos ignorando até chegar ao dia, e não diria grande, diria ao pequeno dia, em que nós finalmente sucumbimos à tentação e pecamos efetivamente. A Eva está aqui. Lembram-se que também, porque se os irmãos repararem, o capítulo 2 depois fala como é que Deus criou a mulher. Nós não temos dados para saber se a Eva estava lá na altura em que Deus dá aquele mandamento no versículo 16 e 17. Provavelmente estaria. Mas se não estivesse, a ideia é, Deus diz o que é que eles podem fazer. E das duas uma. Ou a Eva estava lá e esqueceu-se daquilo que Deus disse, ou Adão estava lá e ensinou mal a Eva. Também pode ser, Adão ensinou bem e a Eva esqueceu-se. Não sabemos. Mas uma coisa é clara. Todos nós concordamos que o discurso de Deus foi claro. Certo? Mas agora, o discurso de Eva é tudo menos claro. Disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas aquilo que Deus tinha dito é de comerás livremente. E isto pode parecer um pequeno pormenor e podemos dizer, ela está só a fazer paráfrase, a mensagem passa na mesma. Podia ser isso, mas o texto está a entender que há algo muito mais. É porque ela de repente diz que já não é apenas comer livremente, ela aquilo que Deus tinha dito que era uma liberdade, que era podes comer livremente, que é uma coisa boa, ela anula a bênção e diz, nós até podemos comer. A ideia é esta no hebraico, podemos comer, mas já não é livremente. E sabem o que é que isto significa? É quando nós já não estamos contentes com aquilo que Deus nos deu. Já não estamos satisfeitos. Aquilo que antes ficávamos contentes, ficávamos agradecidos e abençoados, hoje é só mais uma. Porque nós estamos sempre a querer mais e mais e mais. Disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Mas a seguir ela adiciona outra proibição que Deus nunca tinha falado. Nem dele tocareis para que não morrais. Se os irmãos lerem o versículo 16 e 17, Deus nunca disse que eles não podiam tocar. Isto é quando nós começamos a adicionar mandamentos e regras àquilo que Deus nunca disse. E nós temos esta tendência. Nós gostamos de retirar aquilo que não gostamos de ouvir e acrescentar aquilo que nos apetece. E isto já acontecia lá no jardim. E acontece muitas das vezes na nossa vida. Nós lemos os textos que gostamos, pregamos aquilo que queremos, dizemos e oramos sobre aquilo que nós entendemos, mas quando chegam àqueles textos duros, nós passamos a página. Porque não nos interessa. Nós conseguimos viver mascarados de cristãos, não sendo em nós e não tendo em nós a essência de cristãos. Já repararam nisto, irmão? É possível nós passarmos uma vida inteira na igreja, inclusive a servir, e não conhecermos o Deus que nos criou, simplesmente porque nós estamos mais interessados nas nossas opiniões, nas nossas estratégias, nos nossos planos, no nosso modo de fazer igreja, do que propriamente importados com aquilo que Deus quer para a nossa vida. E isto é dramático. Porque no final, nós desperdiçamos totalmente a nossa energia e a nossa vida e não vamos cumprir o propósito de Deus, que é frutificar e multiplicar. Não a nossa vontade, mas a presença de Deus pelas gerações, em gerações, em gerações. Só era possível obedecer à comissão. Só era possível executar e cumprir a função, a atribuição funcional que a imagem de Deus entregou a Adão e a Eva. Só era possível se eles guardassem a lei, se eles guardassem aquela que é a palavra de Deus. Irmãos, hoje temos cristãos que não querem guardar a palavra de Deus. Hoje temos cristãos que não estão preocupados em que a palavra do Senhor seja o centro. Jesus é o centro do culto, é Ele a quem nós adoramos. Não é a Bíblia, claro, mas dizemos o seguinte, a Bíblia é o único elemento que contém a palavra do Senhor, que é a palavra de Deus. Então nós temos que amar também a palavra do Senhor, porque não faz sentido, ninguém, irmãos, dizer isto, não faz sentido nós virmos e darmos a nossa opinião, não tem a ver com a opinião acerca da palavra de Deus, tem a ver com aquilo que verdadeiramente é a palavra de Deus. Aquilo que muda não é o meu discurso, não é o discurso de quem vem pregar, não é as canções, não é a sua oração, não é a minha oração. Aquilo que muda é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo atua de acordo com a sua palavra.
Então, quando nós entendemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, existe em nós a responsabilidade de propagar a glória, não a minha, mas a glória daquele que imprimiu a sua imagem. A estátua não dá a glória do escultor, dá a glória da imagem que está ali representada. Vocês não se entendem? A ideia é, tu és uma escultura, e aqui o escultor até o criador e também é o rei. Aqui é mesmo assim. Não tem a ver se Deus, e nós sabemos que não tem a ver se Deus tem duas mãos, tem dois pés. A imagem não tem a ver com isto. E não tem apenas a ver com as características, mas tem a ver com a responsabilidade. E quanto mais depressa nós entendermos que este é o padrão do Velho Testamento e depois é refletido, no Novo Testamento, mais depressa nós entendemos qual é a nossa função e qual é o nosso propósito enquanto igreja. É porque à medida que o Velho Testamento vai avançando, e nós sabemos, Adão e Eva caem. E as consequências são trágicas e dramáticas. Eles ainda estavam no jardim, são expulsos do jardim. Mas o que acontece é que repetidamente o Senhor vai falando acerca desta comissão de uma outra forma, mas começa logo com Noé. Deus fala com Noé e a ideia é exatamente a mesma, frutificar e multiplicar. Mas nós sabemos o que é que aconteceu. É que a imagem de Deus estava de tal forma dissipada, de uma tragédia terrível. O cálice da ira de Deus encheu. E Deus olha e diz, olha, a minha imagem, eles foram feitos à minha imagem, mas agora já não representam a minha imagem. Estavam de tal forma deturpados que tudo o que tinha a ver com valores, sociedade, o ser humano não apontava para a glória de Deus. Antes, pelo contrário. E então Deus faz exatamente aquilo que nenhum de nós gosta. Julgou e executou a sentença. Mas a seguir ele dá a promessa a Noé. Dá-lhe também a bênção. Multiplica, frutifica. Exatamente a mesma coisa. Quando nós entramos em Abraão, já lá vamos. Quando nós entramos em Abraão, há também uma comissão. Porque vejam, há algo aqui que falhou. Não foi Deus que falhou, mas de repente a imagem de Deus, por causa do pecado, ela fica quebrada. E quando chega a Noé, já não é quebrada, parece que fica ausente, empilhada em cacos, em tudo aquilo que o homem foi construindo por cima da imagem de Deus. E quando se olhava para a humanidade, já não víamos aquilo que era o propósito original. Porque a ideia é, irmãos, quando Deus criou Adão e Eva, era quem olhasse para... Quando Adão olhava para Eva, era como se visse Deus. E quando Eva olhava para Adão, é como se visse Deus. Quando eles tivessem filhos, eles olhavam para os filhos e era como se vissem Deus. Não é que os filhos fossem Deus, os irmãos entendem? Entendem? Sim ou não? Senão eu estou a pregar heresias e vocês podem se ir embora. Não é isso que eu estou a dizer, está bem? Estou a dizer é como se visse, porque estava ali, era a glória manifesta de Deus. E quando os filhos... quando os filhos dos filhos olhassem para os avós, os irmãos entendem, isto era para ser propagado por toda a humanidade. A ideia é, a determinada altura, nós cruzávamos até com quem não nos conhecíamos e sabíamos que ali estava a imagem e semelhança do Deus Criador. A glória de Deus estava naquela pessoa. Mas depois já não era assim. E o pecado inquinou tudo isto. Mas ainda assim, o propósito e a ideia é, ficou ali um restante, um remanescente da imagem de Deus. A ponto tal de a promessa ser reafirmada ao longo da história com vários personagens bíblicos. Quando chegamos a Abraão, penso que é Gênesis capítulo 12, deixa eu só ver se é. Sim, 12, versículo 2 e 3. Gênesis 12, versículo 2 e 3. Isto é uma promessa que Deus faz a Abraão. Diz assim, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias, todas, não é algumas, é todas. Nós sabemos que esta promessa diz respeito não especificamente a Abraão, tem a ver com a semente de Abraão, e nós sabemos que aqui está a falar de Jesus, amém? Nós sabemos isto, amém? Está a falar de Jesus. Vejam, a promessa tem que mudar pelo seguinte. Enquanto Adão e Eva estavam no estado, e ponho aqui entre comas, entre parênteses, entre aspas, é isto. Entre aspas, estava-me a faltar o termo. Entre aspas, perfeitos, e aqui é mesmo entre aspas, depois havemos e poderíamos falar disso depois. A ideia é, após a queda, a missão já não pode ser feita exatamente da mesma forma. Porque os irmãos lembram-se, Deus tinha abençoado Adão e Eva para uma missão, tinha-lhes dado a imagem e semelhança, os atributos, tinha-lhes dado também a função, mas agora os atributos que Deus tinha colocado estavam inquinados pelo pecado.
Você percebe? Uma coisa é nós termos a total capacidade dada por Deus para executarmos a função. Outra coisa é nós estarmos agora inquinados pelo pecado. Já não temos a total capacidade de executar aquilo que Deus tem. Porque agora o pecado também tem força. E muita força. E os irmãos já repararam que o pecado não quer fazer a vontade de Deus. Então, como é que nós agora fazemos a vontade de Deus tendo um elemento que é o pecado? E é isto que é a graça e a misericórdia e a paciência de Deus ao longo do Velho Testamento. É que Ele vai chamando homens e mulheres que são imperfeitos, que são agora pecadores, mas Ele continua a dar a mesma missão. Quando chega a Abraão, não há dúvidas que Abraão é pecador. É só ver o contexto. Vinha de uma nação pagã. Ele tinha os seus deuses, a sua família tinha os seus deuses, mas ele dá ouvidos ao Yahvé e vem, obedece, tem as suas coisas, como todos nós temos, e algumas bem graves, como todos nós temos. Mas a determinada altura Deus dá-lhe esta promessa. E a promessa é, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A questão é, apesar de Abraão não ter a total capacidade de cumprir o propósito, Deus diz, olha, vai chegar a uma altura em que vai vir alguém e esse alguém vai cumprir tudo aquilo e vai ser a perfeita imagem e representação de Deus na terra. E ele vai cumprir tudo aquilo que o primeiro Adão não conseguiu. E esta é a história do segundo Adão. Então, nós sabemos que ao longo da história, e isto não dava para fazer o panorama todo, mas nós entendemos e percebemos, compreendemos, que ao longo da história Deus vai tendo uma paciência inacreditável para connosco, seres humanos, que somos mesmo rebeldes. A imagem e semelhança tinha sido quase quebrada. Não ausente, mas beliscada profundamente. E era necessário haver uma restauração. E é neste caos em que o mundo mergulha, que Deus mais uma vez mostra a sua realeza, em que Romanos diz, olha, na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. É interessante. É interessante. João capítulo 1. João capítulo 1 dá a versão de Gênesis também. Utiliza o mesmo tipo de vocabulários e apresenta Jesus como estando na criação. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por quem? E sem Ele nada do que foi feito. Irmãos, nós conhecemos este versículo de cor e saltear. E às vezes isto é um problema, como eu costumo dizer. Mas vamos lá deixar que a palavra do Senhor trabalhe na nossa vida. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, o Verbo estava e era. A ideia é separação, mas igualdade também. A ideia é claramente apontar para a Trindade, está bem? Ele estava no princípio. E o princípio é Gênesis. No princípio criou Deus os céus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Se é todas as coisas, significa que Jesus estava lá quando a sua imagem foi colocada em nós. Nele estava a vida. E a vida era a luz. Aquilo que Adão e Eva não perceberam e que nós não compreendemos é que a imagem de Deus é aquilo que nos permite viver. De outra forma, nós estamos condenados. Somos como se fôssemos zombies. Estamos cá, respiramos, mas não vivemos verdadeiramente. Porque a única forma de viver verdadeiramente é se Jesus estiver na tua vida e na minha vida, no meu coração e no teu coração. Porque se nós vivemos para outra coisa, para outra pessoa que não seja Jesus Cristo, nós perdemos a nossa vida. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Versículo 8, vamos saltar. Não era ele a luz... Não, versículo 9, desculpem. Ali estava a luz verdadeira, está a falar de Jesus, outra vez do verbo, do Logos. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não veio para o que era seu. E os seus... Os irmãos estão a perceber como é que João
João, ontem estávamos a falar aqui, João é engraçado, não é? Estávamos a falar de temperamentos e João tem um temperamento interessante. Todos os temperamentos são interessantes. Mas o João é interessante e até chega a ser engraçado, não é? Vejam só. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Não o conheceram, não o receberam. João está a falar. A ideia é, meus irmãos, João está a apresentar de uma forma extraordinária aquilo que é o Gênesis do Novo Testamento. Mas os irmãos não podem esquecer o contexto. João era um apóstolo. João já conhecia Jesus quando escreve o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito posteriormente aos outros. E João é um Evangelho que não é um Evangelho sinótico, exatamente pelo estilo diferente que tem, não só pelos seus traços de personalidade, não só pelos seus temperamentos, mas também pelo relacionamento que ele tinha e o propósito pelo qual ele escreveu. E João vem e escreve, não está preocupado com a genealogia humana de Jesus. João escreve e coloca Jesus diretamente nos acontecimentos iniciais, logo em Gênesis. João apresenta Jesus como Logos. Isto era escândalo absoluto, porque o Logos é a essência, e a essência não se mistura com a carne. O Logos era aquilo que os filósofos queriam alcançar. E de repente o Logos, João diz, fez-se carne. Irmãos, para nós termos a noção do impacto que isto tinha na vida da altura, no Império Romano, com a tradição e a cultura grega clássica, isto era o escândalo autêntico. E depois no final dizer que este Logos, depois de se fazer carne, foi morto, crucificado. Isto era rejeição absoluta. Mas João aqui está, falando acerca da luz verdadeira, que ele tinha vindo para o que era seu e os seus não receberam. Nós somos aqueles que não receberam Jesus. A ideia é, estava o mundo mergulhado num profundo caos. Vem aquele que quer restaurar a imagem de Deus. Vem aquele que quer novamente reconstruir aquele elo, aquela ligação que se tinha perdido, porque a imagem foi quebrada, mas o relacionamento também. Porque Deus relaciona-se com aqueles que são segundo o seu coração, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Porque se nós repararmos o propósito de Deus em nós, quando nós falamos da operação do Espírito Santo, da santificação, porquê é que o Espírito Santo quer nos santificar? Porque não há outra forma de nós relacionarmos com um Deus que é santo. A obra do Espírito Santo é aperfeiçoar-nos, não para que nós nos tornemos Deus, não para que nós sejamos Deus, porque nunca vamos ser, mas para que nós sejamos o mais parecido possível com Ele. E vem Jesus, na plenitude dos tempos, literalmente, o Deus que encarna. E aqueles que deveriam estar ansiosos para recuperar a imagem de Deus são aqueles que o rejeitam. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. Quando Jesus vem, Ele está fisicamente, e onde Ele passa, o que Ele reflete é a glória de quem? Do Pai. Não porque Ele foi criado, mas porque Ele é Deus também. Mas Ele vem e o seu objetivo é refletir a glória divina. Veja o que é interessante. Jesus opera com 12 pessoas, algo extraordinário, e de repente vai à cruz. Na própria cruz Jesus mostra quem Ele é, mostra que Ele veio exatamente cumprindo aquela missão, mas os discípulos não conseguiam compreender. Também nós não, se estivéssemos lá na altura. Não dava para perceber, porque o escândalo não era apenas para os romanos e para os gregos, era também para os judeus e para todos nós. Porque o escândalo é, o que é que leva um Deus tão bondoso, tão poderoso, até já estou a dizer, é por causa da sua bondade, um Deus tão poderoso, mas que nos ama sabendo que nós íamos pecar, Ele criou-nos, arranja o escape e a seguir desce e entrega-se por cada um de nós. Quando ainda estando na cruz, e vamos nos colocar lá, nós gostamos muito de nos colocar e dizer, se fosse eu, era aquele que estava lá aos pés da cruz. Meu irmão, Deus tenha misericórdia da minha vida, porque eu não sei se era. Eu não sei se não seria como os soldados. Eu não sei se não seria como um dos salteadores. E Jesus está ali naquela cruz. E Ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem
Porque a luz veio, mas os seus não o receberam. A ideia é, não o reconheceram como Deus. E quando Jesus está lá no meio dos salteadores, os irmãos lembram-se que há duas posturas distintas. Um deles chega e diz, olha, tu és filho de Deus, então olha, salva-te e salva-te a nós. E há um que tem uma ideia totalmente oposta. O outro diz, olha, tu nem ainda temos a Deus estando na mesma condenação. Tu não vês que nós estamos aqui porque merecemos, fizemos todo o mal e estamos aqui erradamente porque não cumprimos com aquilo que era o nosso propósito. O homem tem esta noção. Ele está na cruz e tem esta noção que Jesus não podia ser igual a eles. Isto é incrível, irmãos. Duas pessoas na mesma condenação com duas perspectivas completamente distintas da mesma pessoa. E depois ele diz uma coisa extraordinária. Ele diz, Senhor, se for possível. Mas deixamos perguntar o seguinte. O que é que aquele homem tinha para trocar? Nada. Estava na cruz. Ele dali já não ia sair, sabia. Ninguém sobrevive à crucificação romana. Todos sabem. A crucificação romana, ninguém sai de lá vivo. Ele não tinha nada. Mas ele olha para Jesus e de repente ele reconhece, parece que os olhos dele se abriram. Ele diz, olha, eu não tenho a imagem de Deus em mim, eu não sou como tu criaste, eu não cumpri o propósito na minha vida tal como era esperado por mim, tal como era devido, tal como eu devia te dever. Mas Senhor, se for possível, quando tu entrares hoje no teu reino, lembra-te. E o que é que Jesus diz extraordinariamente? Hoje mesmo tu estarás comigo. Irmãos, ele não tinha nada para trocar e Jesus diz, olha, eu não preciso de nada. Aquilo que eu preciso de ti, não é o que eu preciso, é aquilo que eu quero de ti já tenho. É que tu agora reconheces que eu sou verdadeiramente a imagem do Pai. Eu sou verdadeiramente a luz e porque tu queres, eu restabeleço a conexão entre ti e o meu Pai. Irmãos, quando nós entendemos que esta é a missão de Jesus, Jesus vem para restaurar a imagem de Deus em nós. Quando Jesus ressuscita, ele diz, meus amigos, vocês agora estão felizes. Primeiro ainda andaram ali aos papéis, não é? Mas depois começaram a ficar contentes. Mas depois ficaram tristes outra vez. Está na altura de eu me ir embora. Senhor, então e agora? Não se preocupem. Eu vou para que venha o outro. E o outro é o Consolador. E de repente Jesus sobe. Nós sabemos a história, dia de Pentecostes, vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje está permanentemente connosco, porque é inaugurada a era, obrigado, irmão. É inaugurada a era da igreja. E a igreja tem uma missão, meus irmãos. Qual é a missão da igreja? Podem dizer, não era retórica, agora podem responder. Qual é a missão da igreja, meus irmãos? A igreja tem uma comissão. E a comissão é exatamente idêntica àquela que foi dada a Adão e Eva. A igreja representa quem na terra? A igreja é a noiva de... Quem é o cabeça da igreja? Ora, se Cristo é o cabeça, a igreja é o... Quem é que o corpo representa? Então, de repente, a igreja tem a mesma missão, que é apresentar a glória da imagem de Jesus Cristo. O grupo de louvor pode subir. Irmãos, vamos deixar isto bater no nosso coração. A igreja tem o propósito de refletir e apresentar a glória, não a sua, mas a glória de quem? Digam-me uma coisa, isto é uma bênção, é uma responsabilidade ou é ambas? É ambas. De repente, nós entendemos que o propósito da igreja não tem a ver com aquilo que eu e você queremos da igreja, mas tem apenas, única e exclusivamente a ver com aquilo que Deus tem para a igreja. Irmãos, ser igreja não tem a ver... Já estava a pisar outra vez aí os cabos, isto é espetacular, vai correr muito bem. Irmão, não, eu não caio, os micros é que podem cair. Mas irmãos, nós somos igreja, amém? E somos igreja... Não é porque somos clube. Somos igreja aqui, como seríamos em Tomar, como seríamos no Porto, como seríamos na China. Somos sempre igreja. A verdadeira igreja de Cristo não está dividida por denominações. Ela está ligada pelo sangue de Jesus Cristo. E quando nós entendemos que nós estamos ligados pelo sangue de Jesus Cristo, nós compreendemos que continuamos a ter uma missão. E a missão é refletir a glória do Senhor. Deixa-me perguntar,
Tu estás a refletir a glória de Deus. Estás a refletir a glória do Senhor. Tu estás comprometido com a igreja de Cristo. Nós vamos pensar nisto. Jesus veio para morrer verdadeiramente é pela igreja. Já tinham percebido isto? Porque quem é salvo pertence à igreja. Mas diríamos, pastor, mas aquele homem ele nunca foi à igreja. É verdade, irmãos, mas nos últimos momentos da sua vida ele foi acrescentado à igreja universal. E ele está no reino, no culto eterno, que há de durar para todos sempre, cultuando e dizendo a Jesus, Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Irmãos, mas nós ainda estamos vivos. E eu tenho para mim que por vezes nós andamos a perder tempo desnecessário. A igreja é tão importante, irmãos. Não tem a ver com a quantidade de gente que está. Hoje está mais vazia, amanhã está mais cheia, amanhã está a abarrotar e depois mudamos de sítio. Irmãos, isso é tudo muito bonito, mas isso não interessa para nada. A única coisa que interessa é a verdadeira igreja de Cristo está ou não a refletir a glória do Senhor. Onde você está, você é um representante divino. No seu trabalho, na sua família. Quando as pessoas olham para si, elas veem a si ou veem a Jesus? Faz lembrar alguém que testemunhava uma coisa interessante. Estava na rua, estava lá um mendigo e ele chegou ao pé daquela pessoa e ajudou-a, tratou dela, cuidou dela, orou por ela. E aquela pessoa ficou chocada. Estava habituada a ser ignorada. Todos passavam por ele. Compaixão pouco ou nada existia. Certamente passaram imensos crentes por eles. Irmãos, isto não é para apelar à emoção, por favor. Não é mesmo. Quem me conhece sabe que eu não sou assim. Os irmãos vão conhecer rapidamente também. Mas diz que aquele homem, aquele sem-abrigo, depois de ter recebido aquele cuidado e aquele amor, sabe o que é que ele perguntou? Olha, tu és Jesus? E ele diz que aquela pessoa ficou até envergonhada. Não, eu não sou Jesus, mas eu creio e represento Jesus. Aquela pessoa, aquele sem-mendigo, ele nunca tinha conhecido Jesus até aquele dia. Quem estava ali não era Jesus. Quem estava ali era alguém que acreditava em Jesus. Mas os irmãos já perceberam que quando nós gostamos muito de alguém, nós começamos instintivamente, inconscientemente a imitar. A ideia é esta. É aquilo que se chama fazer comportamento mímico. Basicamente a pessoa tem maneirismos. Nós até às vezes falamos como aquela pessoa. Irmãos, graças a Deus que o Senhor nos criou de forma diferente. Todos nós somos distintos na forma de comunicar. Todos nós, como vimos quem esteve na reunião ontem, fizemos uma coisa gira, que era vermos os temperamentos que cada um tinha, e reparámos que somos tão diferentes uns dos outros. Mas ao mesmo tempo temos uma coisa impressionante que nos mantém unidos. É o amor de Deus na nossa vida. É o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz há 2000 anos atrás. Nenhum de nós merecia. E é isto que nos liga, é isto que nos conecta, e é isto que nos tem que fazer avançar para a frente. Meus irmãos, o importante não é o tipo de estratégia, embora isso também tenha a ver. O importante não tem a ver com o tipo de cultura que nós temos, porque a cultura que nós temos que ter é a cultura do céu, ponto final. Todas as igrejas têm que ter a cultura do céu. Mas o que é que tu fazes com esta responsabilidade agora que tu entendes e percebes? Eu sou feito à imagem do meu Criador. E esta imagem foi quebrada, é verdade, mas há 2000 anos atrás foi restaurada. Não na plenitude, não somos perfeitos. Havemos de ser, quer o Senhor nos venha buscar pela morte, quer o Senhor nos venha buscar pela sua segunda vinda. Espero que todos nós estejamos lá. Mas a igreja não pode esquecer qual é o seu propósito. Às vezes andamos tão preocupados com coisas acessórias. Nós sem criticar nada, honestamente. Mas às vezes preocupamos-nos mais com as qualidades que temos, com os passos que temos. E esquecemos de perguntar, Senhor, e é esta a tua vontade? Esquecemos de perguntar, Senhor, e tu vais estar aqui ainda que a gente mude tudo? Senhor, será que nós nos estamos a desfocar? Porque, irmãos, honestamente, não é, até eu sou pastor e não sou mais nem menos, sou exatamente igual a vocês. Mas é tão fácil desfocar, às vezes é não buscar, não estalar dedos. Parece que estamos tão firmes, e achamos que podemos mover montanhas num dia e no dia a seguir parece que a montanha caiu para cima de nós. E estamos lá no fundo. Qual é a tua responsabilidade? A tua responsabilidade é uma coisa dura, a tua e a minha. Em primeiro lugar é porque nós temos que amar a noiva de Cristo. Ah, pastor, mas a igreja é tão difícil. Então, irmão, você está cá a querer o quê? É normal, é feita de pessoas. O pastor António Gonçalves diz uma coisa engraçada. O pastor António Gonçalves costuma dizer, olha, irmão, se você descobrir a igreja perfeita, não vá para lá, senão você vai estragar, está bem? E é verdade, irmãos. A igreja, esta é a beleza da igreja, é porque é feita de homens, mas depois também é o drama da igreja, é porque é feita de homens.
Mas digam-me uma coisa, todos aqueles que são casados, se alguém vier ter convosco falando mal da vossa esposa ou do vosso marido, vocês aguentam aquela pessoa. Mas há muitos crentes que falam mal da noiva de Cristo. E depois dizem, mas tu é com o Senhor. Eu cultei ao Senhor. Tu não amas a esposa do Senhor, a noiva de Cristo. Tu não amas a noiva de Cristo. Como é que tu podes amar o noivo? Não dá para amar a Jesus Cristo não amando a igreja. Não dá para amar Jesus Cristo não nos comprometendo verdadeiramente com a igreja. Irmãos, não dá. Porque nós estamos na era da igreja. Nós temos o privilégio de viver tudo aquilo que aqueles homens e mulheres no Velho Testamento ansiavam por ver. Já viram o privilégio que nós temos? Aqueles homens olhavam e ansiavam por ver aquilo que nós hoje estamos não a ver, a viver, irmãos. Mas às vezes estamos tão desfocados porque queríamos que a igreja fosse assim e assado. E se não for eu a fazer, eu já não quero. E se não for eu a subir, já não me comprometo. Se não for da minha maneira, esqueçam. Não tem que ser da tua maneira, nem tem que ser da minha maneira. Tem que ser da maneira que Deus quer. É Ele que manda. Vamos ficar em pé, meus irmãos. E vamos orar, amém? Vamos analisar a nossa vida e vamos orar. Vamos pensar. Vamos refletir naquilo que somos. E naquilo que Deus tem e quer para nós. Amém? Deus, nós te louvamos em primeiro lugar, Senhor Jesus. Deus, nós sabemos, Senhor, que somos tão imperfeitos, Jesus. Deus, nós sabemos que estamos tão aquém da Tua imagem, Senhor. Senhor, mas nós sabemos que ainda assim, Deus, a Tua imagem está em nós e permanece em nós. Sabemos, Deus, que temos um compromisso contigo. Sabemos qual é a nossa função. Sabemos, Deus, que Tu nos tens capacitado para sermos a Tua igreja. Deus, aquilo que nós clamamos, Deus, para este lugar, Deus, é que esta igreja seja verdadeiramente uma igreja para todos, Jesus. Deus, nós clamamos, Deus, que esta igreja possa ser uma igreja, Deus, onde todos possamos remar, Deus. Não é para o nosso lado, não é para aquilo que nós queremos, mas é para a direção do Teu Espírito Santo, Deus. Nós clamamos para que a Tua presença seja manifesta neste lugar, em cada culto, em cada momento que estivermos juntos, Deus, e que haja a unção, Deus, e a união que só o Teu Espírito pode operar, Deus. Senhor, nós clamamos, Deus, para que a Tua imagem, Senhor, em nós, Deus, ela seja firmada e que nós possamos refletir a Tua glória, Senhor. Não é a glória, não é a nossa glória, não é a glória da igreja própria, Senhor, mas a glória de Jesus Cristo, Senhor. Esta é a única luz que nós podemos refletir, Senhor. Deus, não queremos ser conhecidos por eventos, Deus. Não queremos ser conhecidos por nada a não ser, Senhor. Se nos des essa Tua bênção, Senhor, de sermos conhecidos pela presença do Teu Espírito, nosso Deus. Mas é isto que nós queremos, Deus. É que o Teu Espírito esteja no meio de nós, Deus. Deus, que nós possamos, Deus, caminhar nos Teus propósitos, Deus. E que a Tua imagem, Jesus, mais uma vez peço que seja firme em nós, Deus. Senhor, obrigado por cada irmão e irmã que aqui está, Senhor, por cada família aqui representada, Senhor. Deus, Tu és fiel, nós sabemos. Perdoa-nos porque nós somos tão infiéis. E ajuda-nos, Deus, a caminhar, Senhor. A caminhar, porque nós sabemos, Deus, e apesar destes tempos estarem doidos, completamente loucos e difíceis, nós sabemos que Tu és capaz de vencer todas as coisas, Jesus. E nós sabemos que Tu continuas a estar com aquela que é a Tua igreja, Senhor. Deus, e nós Te louvamos. Nós Te louvamos. Irmãos, enquanto vocês mantêm ainda os olhos fechados, só dizer uma última coisa. Os irmãos continuem com os olhos fechados. Nós vamos cantar, vamos orar. Mas, irmãos, lembram-se daquela passagem que Jesus está a falar com Pedro. Ele diz, olha, Pedro, a ti te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha e as portas do... Irmãos, a razão pela qual as portas do inferno não vão prevalecer não é porque a igreja está na defensiva. Vocês sabem isto? As portas do inferno não é porque o inferno vai avançar a ponto tal de as portas ficarem quase coladas às da igreja. O propósito não é esse, o versículo é exatamente o oposto. O propósito é quando tu cumpres a tua função e sabes que Deus te tem capacitado para ser igreja, a igreja avança e vai até às portas do inferno. A ideia não tem a ver com defesa, tem a ver com ataque. A igreja está para avançar, não é para se defender. Já chega de nos escondermos, meus irmãos. Deus capacitou a sua igreja para que ela avance, para que ela cresça, para que ela cumpra a comissão de Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus.
Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Do início até ao fim, seja sempre assim, seja sempre Jesus. Jesus, Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Do início até ao fim, seja sempre assim, seja sempre Jesus, nada mais importa, nada para além de ti, pois Jesus é o centro, tudo depende de ti. Tu és o centro de tudo. És o centro de tudo. Cantamos Jesus, seu centro em meu viver. Jesus, seu centro em meu viver. Jesus, seu centro em meu viver. Do início até ao fim, seja sempre assim, seja sempre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada para além de ti, pois Jesus és o centro, tudo depende de ti. Nada mais importa, nada mais importa. Nada mais importa, nada para além de ti, pois Jesus és o centro, tudo depende de ti. Jesus, tu do meu ser até ao céu, Jesus, seu centro, é tudo pra ti, sim, é tudo pra ti. Do meu ser até ao céu, Jesus, seu centro, é tudo pra ti, sim, é tudo pra ti. Do meu ser até ao céu, Jesus, seu centro, é tudo pra ti, sim, é tudo pra ti. Do meu ser até ao céu, Jesus, seu centro, é tudo pra ti, sim, é tudo pra ti. Jesus, seu centro entre nós. Jesus, seu centro entre nós. Tudo joelho se dobrará,
toda língua confessará o teu nome. Oh, clama Jesus, clama, clama. Jesus, 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 Do meu ser, do meu ser, teu ser, Jesus, teu centro, é tudo para ti, sim, é tudo para ti. Do meu ser, teu ser, Jesus, teu centro, é tudo para ti, sim, é tudo para ti. Do meu ser, teu ser, Jesus, teu centro, é tudo para ti, sim, é tudo para ti. declara isto esta manhã. Bora lá. Todos juntos, aleluia. Jesus, teu centro, é tudo para ti, sim, é tudo Do meu ser, do meu ser. do meu ser, teu ser, Jesus, teu centro, é tudo para ti, sim, é tudo para ti. Tudo para ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Tão bom ter a presença do Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Susana, e aqui. Acho que temos alguns anúncios. Paz, irmãos. Isto continua assim um bocado complicado. Queria deixar os anúncios para o mês de setembro. Para começar, vou explicar que nós em setembro não vamos ter o almoço comunitário. Graças a Deus as obras estão a avançar. Os irmãos já viram, já temos o chão lá fora. Esta semana vamos acabar com o corredor, começar já com o gabinete. Vão acabar aqui os pormenores, mas a cozinha ainda não está. Por isso, como nós não temos cozinha, fica complicado. Então, em setembro ainda vamos continuar de férias. Em outubro, esperando Deus, a gente arranca com os almoços, está bem, irmão? Mas, irmãos, em setembro ainda não temos almoço, está bem? Pronto, vamos começar já. Sexta-feira temos a nossa primeira tribo. Eles não estão aqui. Só estão aqui alguns. Nós vamos começar com a nossa tribo. Alguém que tenha um adolescente, um jovem, um neto, um sobrinho, até um filho que queira que venha e não pode vir, falem connosco, a gente tem a carrinha, a gente tem ido buscar. Eu tenho o meu carro, nós arranjamos forma, está bem? Mas se quiserem que eles venham para estar connosco, vamos partilhar, vamos estar juntos, falar um pouco, conviver, criar laços, é importante. Portanto, de sexta-feira às 9 da noite começa a nossa tribo, está bem? Depois, dia 17, próximo domingo, vamos ter o regresso do Clube do Jota. Também estão lá dentro. Faz a Sofia. Vamos ter o regresso do nosso Clube do Jota, está bem, irmãos? Quem tiver crianças, traga à vontade. Eles ficam lá dentro, eles aprendem, vão estar com as professoras, vão aprender as coisas como deve ser, assim, com o ritmo, que é para depois um dia já estarem preparados para vir para aqui, está bem? Depois, sexta-feira, dia 22, temos a nossa noite de oração. Os irmãos também venham um bocadinho mais cedo, temos o bar aberto, cafezinho, um chá. Venham para estar, vamos orar. A igreja está num processo de mudança, não é? Então vamos orar todos, para que possamos estar todos unidos neste processo, neste início. Vamos nos ajudar a abençoar, amém? Orar uns pelos outros, dar graças por aquilo que temos visto na vida de cada um, amém, irmãos? Portanto, vamos estar juntos. Lembrar que a nossa rede funciona aos segundos e quartos domingos de cada mês, às 10 da manhã ali dentro. Hoje também já estivemos ali, já conseguimos estar, assim muito apertadinhos, mas conseguimos. Por isso, os irmãos venham,
para juntos orarmos pelos aqueles assuntos que têm colocado na nossa casinha e pelos motivos de ação de graças. Temos recebido os motivos de ação de graças, damos graças por isso, porque é sempre bom quando alguém nos diz: olha, oraram por isto, correu bem, estou bem, a minha recuperação está a correr bem, obrigada pelas vossas orações. É bom a gente alegarmos uns com os outros. É a nossa casinha. Continuamos a pedir voluntários para a livraria, para o Clube do Jota, para a carrinha. De qualquer forma, alguém que sinta no coração servir a Deus, vá falar com o pastor Luís. Porque eu não sei se nós temos ali fora os papelinhos já, mas se tiverem no vosso coração vontade de servir na obra, falem com o pastor, está bem? Força. Pronto, o nosso Paz, nós continuamos a ajudar com estes alimentos. Ainda hoje recebi um pedido. Portanto, quando acabar o culto, vamos ter um pedido para dar a uma família que estão a passar por necessidades. Por isso, irmãos, a vossa ajuda também é sempre muito importante, está bem? Por pouco que seja, um pacote de arroz, vocês podem achar, isto não é nada. Tudo junto faz um cabaz e tudo junto ajuda uma família, está bem? Portanto, se puderem ajudar, nós agradecemos muito. Continuem a seguir-nos nas nossas redes sociais e pronto. E é tudo. Nós vamos aproveitar agora também para levantar as nossas ofertas. Relembro que é uma oferta voluntária. É sempre difícil terminar tempos assim, não é? Está tão bom. Mas vamos acabar em grande, ou não? Com Deus é sempre tudo à grande. Bora lá. Todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és
paz de Deus a todos. Uma boa semana, irmãos.